Representante do Centro de Educação Alameda, meu nome é Sandro Duarte, e eu estou incumbido de hoje fazer a apresentação da nossa escola bíblica do ano de 2021. Então, a princípio, eu vou passar as classes que nós teremos de início, agora a partir do próximo domingo, de 21 de fevereiro. Vou passar também os professores, quem serão os professores, e também estarei passando algumas orientações a respeito das inscrições, como fazer as inscrições e assim por diante, tá bom? Como eu também sou um professor e sou da Fundamentos da Fé Cristã, professor que estará aqui todos os domingos, a partir do próximo domingo, né, presencialmente e também online, então eu fiz uma apresentação a respeito de mim mesmo, né? A apresentação pessoal que o ministro Miguel pediu para eu estar fazendo. Eu sou Sandro Duarte, sou um seminarista da Fabapar, estudante do 5º período de teologia. Sou casado, pai de 2 filhos, casado com a esposa Luciana, o nome dela é Luciana, pai de 2 filhos jovens, Fernando e Samara. Samara tem 19 anos e Fernando tem 17 anos. Também sou capitão da aeronáutica, né, do quadro de controle de tráfego aéreo. É bom eu estar passando essas informações para os irmãos que vão estar aqui presencialmente e também online, para saber um pouquinho de quem sou eu, tá bom? Antes de estar fazendo a apresentação das nossas classes, eu gostaria de ler um versículo bíblico. Peço que vocês que estão aqui presencialmente, e você também online, que abra sua Bíblia em 2ª Carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante. 2ª Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 em diante. Diz a palavra do Senhor: traze essas coisas à memória, ordena-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a prevenção dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Então, esta é uma palavra que eu gostaria de trazer uma reflexão breve para nós, nesta manhã. Uma palavra pastoral, é uma palavra de uma carta conhecida na teologia como uma carta pastoral. Paulo está dando aqui orientações ao seu filho na fé, Timóteo, a respeito de alguns legalistas, de alguns homens que estavam trazendo falsas doutrinas para o meio do povo ali de Deus. E a Bíblia nos fala, ao longo ali, eu li aqui esse versículo na 2ª epístola, na 2ª carta, mas desde a 1ª carta a Timóteo, Paulo vem trazendo essa orientação a respeito do ensino, a respeito da doutrina. Quando ele está falando de doutrina, ele está falando de um conjunto de ideias fundamentais, conjunto de ideias que estavam sendo ensinadas ali de forma errada, diferentemente do que deveria ser, diferentemente do cristianismo, do que os cristãos deveriam estar transmitindo e passando. Então, estava havendo uma confusão ali, aparentemente, alguns falsos mestres trazendo falsas doutrinas, ensinamentos errados, que trazia muita divisão, trazia muita confusão, e aí afetava na questão da sã doutrina, como o apóstolo Paulo fala. O que seria essa sã doutrina? Seria uma doutrina sadia. E nesse momento, Paulo está falando para Timóteo que a doutrina não estava muito sadia, porque estava havendo essa confusão, esses falsos mestres estavam trazendo ensinamentos errados, errôneos. Lá na 1ª carta a Timóteo, Paulo fala lá no comecinho para que ele
advertisse e ensinasse a respeito da doutrina, combatendo as fábulas e as genealogias intermináveis, que produziam questões que não edificavam as coisas de Deus, que não traziam edificação de Deus, que consistiam numa fé que é uma falsa fé, uma fé fingida, ele chama de fé fingida. Então, Paulo estava muito preocupado com o ensino, com a questão da doutrina. Eu, como sou um militar de carreira, já de 32 anos, como eu falei para vocês aqui no começo, eu sei bem o valor do que é a doutrina. A doutrina, como eu disse, é um conjunto de ideias que devem ser ensinadas de forma coerente e que trazem uma fundamentação. Então, nós temos que ter cuidado com a doutrina na questão do ensino dentro das nossas igrejas. Paulo estava preocupado porque lá estava desvirtuando. E não é diferente nos dias de hoje também. Nós temos visto falsos ensinos, falsos ensinamentos, temos visto por aí afora falsos mestres. Não é muito diferente no dia de hoje também, meus irmãos. Tem acontecido também muita confusão, muito debate, muitas questões teológicas, pessoas trazendo interpretações que não estão de acordo com a fundamentação bíblica. Então, Paulo estava preocupado, estava trazendo aquela orientação a Timóteo, mas também cabe essa orientação para as nossas igrejas, para a educação nos dias de hoje, porque nós também enfrentamos esse tipo de problemas nos dias de hoje. Tá? Discorrendo aqui na carta de Timóteo, a palavra nos diz lá, ainda no primeiro capítulo de 1 Timóteo, nos últimos versículos, Paulo falando assim: conserva a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram até naufrágio na fé. Aí ele cita o nome aqui de Himeneu e Alexandre, os quais ele havia entregado até mesmo a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar. 1 Timóteo 1, versículos 19 e 20. Ele está dando uma orientação aqui, mais uma vez, a Timóteo, dizendo a respeito daqueles homens que tinham feito a fé naufragar, né? E ele até entregou aquelas pessoas ali a Satanás. Eram homens que tinham aparentemente desvirtuado totalmente a doutrina da palavra de Deus. Lá no capítulo 3 ainda de 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 2, Paulo dá uma orientação a Timóteo, mais uma vez, dizendo a ele que os deveres, né, dos bispos e dos diáconos, e ele fala que o bispo e o diácono, eles têm que ser aptos, no caso aqui o bispo, apto para ensinar. Então, mais uma vez, Paulo trazendo a importância do ensino para a igreja do Senhor. Discorrendo ainda em 1 Timóteo, no capítulo 4, ele fala sobre a apostasia dos últimos tempos. No começo do capítulo ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então ele está trazendo uma orientação a respeito daqueles que se desviariam da fé, se apostatando da fé. Está trazendo uma orientação para Timóteo, que é uma orientação que cabe mais uma vez também para a igreja de hoje, a respeito daqueles que têm se desviado da fé e que têm dado ouvido a espíritos enganadores. Então, a educação das nossas igrejas, nós que participamos da educação, precisamos preservar a doutrina e ter cuidado com essa falsa doutrina e com aqueles que se apostataram da fé. Lá no versículo 6, 1 Timóteo 4, 6, ele fala a respeito da fidelidade e da diligência no ministério. Essa é uma palavra voltada para nós professores, para aqueles que gostam de ensinar, para aqueles que são chamados, né, para a área do ensino. Ele dá uma orientação a Timóteo para que ele seja fiel e para que ele cuide das questões do ministério. Isso aí serve para cada um de nós professores também. Tá? No versículo 13, 1 Timóteo 4,13, ele fala: persista em ler, exortar e ensinar. Persista em ler, exortar e ensinar. É mais uma palavra falando a respeito do ensinamento. E finalmente, lá no versículo que eu li, em 2ª carta de Timóteo, no capítulo 2, ele vem falar a respeito da conduta a se seguir com aqueles que se afastaram da sã doutrina, e fala da questão também da pureza cristã. Então, meus amados, é essa palavra que eu gostaria de compartilhar com
com vocês, com cada um de vocês do nosso canal YouTube, que está em casa nos ouvindo, com vocês também que estão aqui presencialmente, a respeito da importância do ensino, o quanto o ensino é importante e o quanto nós devemos preservar a sã doutrina. Devemos nos preocupar para que o ensino não seja desvirtuado. Devemos combater os falsos mestres. Isso é importante para os professores de escola dominical, é claro, para aqueles que ensinam, que estão com a incumbência de ensinar, mas cada um de nós cristãos que evangelizamos, que pregamos, que devemos preservar essa questão da doutrina cristã e manter essa pureza, ter cuidado com a palavra do Senhor, né, para que possamos combater assim os falsos ensinos e esses falsos mestres. Amém? Agora passando para as nossas classes da EBA, da Escola Bíblica Alameda, como eu disse, elas iniciarão, a sua maioria, né, iniciará no próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã. Como eu disse para vocês também, eu sou o professor Sandro Duarte, da Escola da matéria Fundamentação Bíblica, Fundamentação da Fé Cristã. Eu estarei aqui todos os domingos, a partir do próximo, e estarei ao longo do semestre todo com vocês também no canal YouTube, e nós vamos estar estudando a respeito de uma apostila, começando sobre a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, com algumas lições, que eu vou discorrer aqui para vocês, algumas lições, em síntese, de como será mais ou menos essa minha classe. Tá? No próximo domingo, por exemplo, nós vamos estudar sobre a introdução à Trindade e a revelação de Deus. Na lição 2, nós vamos falar sobre o Logos de Deus, ou seja, a divindade de Cristo. Na terceira lição, a humanidade de Cristo. Na quarta lição, veremos o ensino moral de Jesus, o Sermão do Monte. Na quinta lição, estaremos vendo sobre o ensino de Jesus por meio de parábolas. Na sexta lição, o ensino de Jesus acerca de si mesmo, quando ele fala do eu sou, lá no Evangelho de João. Sétima lição, o ofício de Jesus, o profeta, o sacerdote, o rei. A oitava lição vai falar sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. Bastante interessante também, todos os milagres nós vamos estar relatando aqui nas lições. Tá? Na nona lição, nós vamos falar sobre o sacrifício vicário de Cristo. Na décima, a ressurreição e a exaltação de Jesus. Na 11ª, a segunda vinda de Cristo. Aí eu quero frisar também para vocês, meus irmãos, que algumas dessas lições a gente vai transformar de um domingo em 2 ou 3, porque vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu falo a respeito das parábolas, ensino por meio de parábolas, eu não consigo falar sobre isso em apenas um domingo. É um material bastante extenso, são bastante parábolas, a gente pode trazer um debate melhor a respeito das parábolas, eu dividindo essa lição em 3 domingos, por exemplo. Então, eu citei aqui essas 11 lições, mas algumas serão ali divididas, né, em mais de um domingo. Então, vai levar aí, no caso, o semestre todo para a gente completar essa apostila aqui, tá? É a apostila A Pessoa de Jesus. Você pode acessar o nosso site lá da nossa igreja, Batista Alameda, lá tem um link, lá dentro do Centro de Educação Alameda, você consegue baixar essa apostila, vocês também podem baixar essa apostila, imprimir, né? Alguns gostam de ler, de trazer impresso, eu, por exemplo, gosto mais de ler na apostila em si, mas outros já gostam de ler ali no tablet ou no próprio celular, você pode baixar no próprio site da Igreja Batista Alameda, tem essa apostila completa. E vale aqui também eu trazer um agradecimento, né, que estávamos conversando eu e o ministro Miguel a respeito disso. Nós queremos aqui publicamente agradecer ao Carlos Xavier, que foi quem elaborou essa apostila, o procurador Carlos Xavier, que estava conosco aqui até o final do ano passado, que ele trouxe a ideia desse projeto, né, da fundamentação da fé cristã para a nossa igreja, para a nossa escola bíblica, e ele elaborou essa apostila, tá? Tem algumas referências, claro, né, que ele utilizou de livros bastante interessantes ali, que depois, ao longo do próximo domingo, a partir do próximo domingo, eu vou estar passando para vocês, mas a gente quer aqui agradecer publicamente ao Carlos Xavier. Ele não está mais conosco, porque ele foi transferido para o Rio Grande do Sul, tá bom?
Vamos agora dar prosseguimento às demais classes. Eu coloquei ali na tela, eu acho que não está aparecendo, não sei se está aparecendo para o pessoal online, mas além da minha classe, né, Fundamentos da Fé Cristã, seminarista Sandro Duarte, nós temos também a classe de transição, que é com o pastor Marivaldo. Teremos também essa classe. Essa classe é uma classe bastante conhecida. O pastor Marivaldo, ele é o responsável pela classe de transição. Ela acontecerá também a partir do próximo domingo, 21 de fevereiro, lá no anexo. A princípio será lá no anexo, tá? É a classe onde presencialmente será dada uma orientação aos irmãos que estão vindo de outras igrejas e também de outras denominações. Pode ser da Igreja Batista, de outras igrejas batistas, ou de outras denominações também, para se tornarem membros da Igreja Batista Alameda. O objetivo dessa classe de transição com o pastor Marivaldo é essa aí, tá? De ali introduzir algumas pessoas que estão vindo de fora para o nosso meio aqui, né, como membro da Igreja Batista Alameda. Conhecendo a Alameda por dentro, como se diz, né? Ele, lá no site da nossa igreja, também tem algumas orientações a respeito dessa classe também, tá? Lá, se você entrando no site, lá também, no Centro de Educação Alameda, você vai ver lá algumas coisas, orientações para quem está chegando à Igreja Batista Alameda. Ele fala do Alameda por dentro, quem somos nós, como estamos estruturados, onde você pode voluntariar-se. E aí ele traz ali algumas lições, o discipulado e o princípio da autoridade espiritual, por exemplo, a obediência, e fala sobre a rebeldia. Então, serão algumas orientações também com apostila e instruções que o pastor Marivaldo vai estar passando para essas pessoas que estão chegando para serem novos membros da Igreja Alameda. Vamos lá. Próxima classe. Classe de preparo para o batismo. Essa classe de preparo para o batismo, o nosso professor é o pastor Maurício. Pastor Maurício, ele é pastor também do nosso colegiado aqui da Igreja Batista Alameda. Ele vai preparar, é destinado a preparar as pessoas para serem batizadas e tornarem-se membros também aqui da nossa igreja, tá? Então, ela também vai ser a partir do próximo domingo, presencialmente, pelas manhãs, 9 horas, lá no anexo, mas eu tenho uma informação aqui também, que essa classe nós temos às sextas-feiras, no edifício Kids, também a partir das 19 horas. Qualquer dúvida, por favor, procurem o pastor Maurício, tá? A princípio são esses dois horários, domingo pela manhã às 9 da manhã e às sextas-feiras, 19 horas, no edifício Kids. O objetivo é trazer um discipulado para batizar aquele que ainda não for batizado. Temos algumas lições como conhecendo a Jesus verdadeiramente, o poder do sangue de Jesus, o Espírito Santo e a salvação, o poder da oração, minha identidade em Cristo, vencendo o inimigo, vida abundante, igreja, corpo de Jesus Cristo, fidelidade total, transformando as vidas. Isso aqui são algumas das lições, tá? E que você que está se preparando, quer se preparar para batizar e também se tornar nosso membro aqui, você vai estar aprendendo ali com o pastor Maurício, ali, que tem uma apostila também disponível para isso. A próxima classe de saúde emocional. Essa classe foi pedido pelo nosso pastor, o pastor Sebastião Brito, para que fosse aberta essa classe em alguns módulos, visando o atendimento devido ao momento que nós estamos vivendo de dificuldade, né, dificuldades aí da pandemia, o momento difícil que nós temos vivido, visando trazer uma melhoria na saúde emocional daqueles que desejam ali receber uma palavra de uma psicóloga renomada chamada Vânia Isolani. Ela estará ministrando nessa classe. E essa classe, ela não começa no próximo domingo. A classe de saúde emocional, ela começará no dia 7 de março.
7 de março. Essa classe vai ser dividida em módulos. Então, o primeiro módulo vai falar sobre ansiedade. Então, ela vai trazer uma palavra voltada àqueles que são ansiosos. Será que nós somos ansiosos, irmão? Estamos ansiosos nesse momento que nós estamos vivendo? O que você acha? Bastante, né, irmão? Todos estamos ansiosos. Um momento muito difícil. Um momento de dificuldade, não é só individual, né, mas de um grupo, da humanidade em si. Né? Então, se você está enfrentando esse tipo de problema, ansiedade, vem aprender um pouco aqui com a Vânia Isolani, módulos com vagas limitadas. Tá? A partir do próximo dia 7 de março, as vagas são limitadas, vai ser presencialmente também, lá no anexo. Dia 7, às 9 horas da manhã, começa. E depois ela deve abrir outros módulos com outros temas, mas sempre voltado, é claro, para essa área do atendimento na psicologia. Temos também a classe de adolescentes. Adolescentes, os responsáveis serão os seminaristas Tiago e Mateus. Tiago e Mateus são os seminaristas, eles pertencem ao ministério de jovens dessa igreja, ministério M-Holy, e eles estão responsáveis por cuidar dessa classe de adolescentes, que também começará no próximo domingo, às 9 horas da manhã, ali no anexo. Tá? Se eu não me engano, as idades para essa classe é até de 12 a 17 anos. 17 anos de idade aí, que é a idade aí da adolescência. Tá? Qualquer dúvida também, procurar o Tiagão, né, o Tiago, ou o Mateus, ali do M-Holy. Tá? Vamos lá também, nós temos a classe com o Marcelo Batista, nosso seminarista Marcelo Batista, futuro pastor do colegiado aí, Marcelo Batista, que está ali atrás, ali, já fazendo a continência, né, Marcelo? Ele estava comentando comigo a respeito dessa classe, em que ele estará ministrando, ou responsável por ela, nem sempre é ele que estará ministrando, né? Mas é a de formação de líderes, formação para líderes. Líderes de célula, isso. Aí ele está falando aqui que são os líderes de célula, são aqueles líderes que também estão passando por treinamento, que estarão em treinamento. Talvez você já é um líder de célula, ou qualquer um de vocês, você em casa também, deseja ser um líder, procura o Marcelo Batista, e ele vai te dar as orientações ali de como fazer, né, como proceder, mas inicialmente tem que passar por essa classe aqui, tá bom? É a classe destinada para esse treinamento. Ele me passou que vai contar com mais ou menos 6 módulos, e em alguns momentos será online, e em alguns outros momentos será presencialmente. Como devido à dinâmica que nós estamos vivendo agora, olha, eu já querendo sair aqui um pouquinho, não pode sair daqui, né? Tem que ficar aqui na direção certinha. Alguns momentos vão ser online, e em outros momentos será presencialmente. Inicialmente vai ser online, como o Marcelo Batista disse, com um módulo de intercessão e oração. Aqueles que têm interesse online, intercessão e oração. Tá bom? Meus amados, as classes são essas. Eu falei sobre os fundamentos da fé cristã, comigo, né? Transição, para o pastor Marivaldo, preparo para o batismo, pastor Maurício, saúde emocional, professora psicóloga Vânia Isolani, adolescentes, o professores seminaristas Tiago e Mateus, e a formação para líderes, professor seminarista, eu coloquei como Marcelo Batista, mas ele é o responsável por essa classe. Tá? Algumas vezes vamos ter outros ministrantes aí no caso, como por exemplo, vai começar no próximo domingo com a intercessão e oração e a irmã Esther. Quem conhece aqui a irmã Esther? Todos conhecem a irmã Esther, né? É a líder de intercessão da nossa igreja. Tá bom? Vamos lá. Como fazer as inscrições? Inscrições. As inscrições você poderá fazer presencialmente. Aqui você pode procurar o ministro Miguel. O ministro Miguel, vocês sabem quem é, né? Aqueles que esteve com vocês até a semana passada, nesse mesmo canal aqui do YouTube, falando
sobre a vida de José, trazendo uma palavra sobre a vida de José. Ele é o nosso líder do Ministério de Educação deste ano, né? Então, pode procurar ele, pode me procurar também, para que possamos fazer essas inscrições de qualquer uma dessas classes, tá? No culto presencialmente. Aí nós vamos passar uma fichinha para vocês preencherem, no caso, com alguns dados ali, talvez, eu acho que o nome, um e-mail, um telefone, alguma coisa ali de contato, para a gente estar fazendo essa inscrição de vocês. A partir já de hoje já pode ser feito isso. Qualquer coisa é só me procurar já no final do culto, tá? Presencialmente, ou também pode ser feito via secretaria da igreja. A secretaria da igreja, você pode vir presencialmente, comparecer durante a semana, de segunda a sexta-feira, fazendo a sua inscrição. Você também, meu amigo da online, pode vir presencialmente à secretaria, se interessou por alguma dessas classes, fazendo ali com as irmãs ali a sua inscrição, mas também pode ser feito pelo aplicativo da igreja. Quantos de vocês já baixaram o aplicativo da igreja no celular? Ninguém? Baixa o aplicativo, lá tem no aplicativo da nossa igreja tem uma área do ensino. Você entrando na área do ensino, lá você consegue preencher lá o seu e-mail, e eles vão mandar para o seu e-mail um código, depois você pode fazer sua inscrição pelo aplicativo também da igreja, em qualquer uma dessas classes, tá? Qualquer uma daquelas classes que eu passei para vocês, é possível fazer a inscrição para qualquer uma dessas classes aí, né, pelo aplicativo. Então, eu falei, né, presencialmente, ou via secretaria, ou via aplicativo. Qualquer dúvida também, entre no site da igreja, Alameda, para que você possa ler ali as orientações do Centro de Educação Alameda. Nós temos orientações ali, em cada uma dessas classes tem uma explicação ali, um resumo de como vai funcionar, de como vai ser, quais vão ser os títulos, né, como vão ser as lições a serem dadas ali. Tem o caso da minha apostila, da nossa apostila aqui, né? A apostila, quem fez foi o Carlos Xavier, mas tem essa apostila, Pessoa de Jesus, a partir do próximo domingo. Quem estiver aqui presente, né, ou online também nessa classe, a Pessoa de Jesus, pode baixar ali também e imprimir. E você pode entrar no site ou no aplicativo, como eu disse, no aplicativo no próprio celular, você pode tirar algumas dúvidas também. Se tiver dúvidas aqui durante o culto ou pós o culto, pode me procurar o Miguel, procurar o Marcelo Batista, qualquer um de nós também. Tá bom? E o Miguel pediu para eu avisar a vocês também a respeito do plano de leitura, o plano de leitura bíblica. Quantos já estão seguindo esse plano? Tem alguém aqui que já está? Algum de vocês? Tiagão, né, está aqui, ó, nosso professor de adolescentes, né, da classe de adolescentes, já está aqui conosco também. Tiago, você e o Mateus, né, Tiago, que estarão ministrando, né? Me tira uma dúvida dos adolescentes lá que podem se inscrever entre 12 e 17 anos? Até 18 anos, tá? Você que está conosco aqui, grava isso também. Então, eu tinha falado 17 anos, mas até os 18 anos pode se inscrever para estar assistindo às aulas lá na escola dominical, lá, a partir do próximo domingo, no anexo. Tá bom? A respeito da leitura, vamos voltar aqui ao plano de leitura bíblica. Esse plano de leitura bíblica foi lançado para esse ano, um desafio para a sua vida, um desafio para nossas vidas, né? Nesse ano de 2021, a Alameda está como tema frutificar, que é um tempo de restituição. E uma das coisas que veio ao coração do nosso pastor foi isso, de criar esse folheto, né, para que você possa fazer um plano de leitura da Bíblia. Eu sei que muitos já leram a Bíblia toda uma vez, talvez até duas. Conheço pessoas que já leram a Bíblia várias vezes. Mas esse aqui é um plano bastante interessante. Se você puder ler de novo, vale a pena seguir esse plano aqui, né? Ele traz aqui os dias, e cada dia, dentro de cada mês, os capítulos a serem lidos, de forma que dentro de um ano você vai ter terminado a Bíblia toda, ter lido a Bíblia inteirinha aqui através desse plano de leitura. Nós temos tanto o plano de leitura bíblica, quanto também esse folheto aqui a respeito da escola bíblica, conhecendo as nossas classes da escola bíblica Alameda. Todos esses folhetos aqui, né, esses 2 folhetos, você pode pegar
ali na recepção, com algum dos nossos irmãos ali, ou também na secretaria, ou com qualquer um de nós aqui da Escola Bíblica Alameda. Amém, meus queridos? Então é isso. Recapitulando, nós temos essas turmas aí. Eu estava falando, Tiago, a respeito das classes que teremos a partir do próximo domingo, com exceção ali da saúde emocional, aquele item 4, com a psicóloga Vânia Isolani, ela vai ser a partir de março. Todas as outras ali estão começando a partir do próximo domingo, dia 21, às 9 horas da manhã. E nós contamos com a presença de vocês, todos vocês que estão aqui hoje conosco, também você que está online. Se porventura você pode se inscrever e pode vir presencialmente, a partir do próximo domingo, venha permanecer conosco aqui, venha participar conosco desse aprendizado. Como eu disse ali na carta a Timóteo, né, no começo dessa apresentação, a importância de nós preservarmos a sã doutrina, a doutrina do ensinamento, visando o aperfeiçoamento dos santos, visando o crescimento da igreja, visando uma fé saudável e uma fé mais madura, né, Tiago? É isso que acontece quando você preserva a sã doutrina. Você está fundamentado na Bíblia, com uma fundamentação correta, você se atenta para isso, você não cai nas armadilhas do diabo, você não entra em ciladas, você não vai entrar em vãs conversações, né? Paulo fala ali na carta a respeito disso, né? daquelas irmãs que ficavam conversando, falando coisas, estendendo assuntos, contando fábulas, esticando genealogias. Quando nós estamos fundamentados na palavra do Senhor, verdadeiramente nós estamos firmes, ficamos firmes e caminhamos na presença do Senhor em unidade, né? Que essa é a visão, essa deve ser a visão, né, Tiago, também, não só do corpo, começa do altar, né? Começa daqui, ó, dos pastores, aí vem os professores também, unidos, trazendo uma unidade entre a membresia, trazendo uma unidade, um espírito de unidade para os alunos, e assim Deus vai nos dando força, vamos vencendo, combatendo as obras de Satanás, e nós vamos vencer em nome de Jesus, amém? Então vamos fazer uma oração para dar assim o encerramento deste momento. Eu agradeço a presença de vocês que estão aqui hoje conosco, agradeço a sua presença também online, né, que está conosco aqui participando do canal do YouTube, e eu vou fazer uma oração nessa hora, dando um encerramento, e esteja conosco aí a partir do próximo domingo e ao longo de todo o ano. Qualquer dúvida, mais uma vez, nos procure, que estamos aqui à disposição. Vamos ficar de pés, meus irmãos, para a gente fazer essa oração. Eu vou fazer essa oração nessa hora, já em agradecimento ao Senhor. Participe conosco também, daqui a pouco, do culto, a partir das 10 horas. Estaremos aqui adorando ao nosso Deus. Você pode participar em casa também nesse mesmo canal. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos, ó Senhor, porque no dia de hoje está dando início, Senhor, a mais esses dias, ó Deus, de escola bíblica dominical aqui na Alameda. Nós te agradecemos pela vida de cada professor, te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada aluno, te agradecemos por cada pastor dessa igreja, te agradecemos por cada líder dessa igreja, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que tem trabalhado poderosamente no meio da Igreja Batista Alameda, Senhor. Te agradecemos por esses jovens, por esses adolescentes. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que move o teu Espírito no nosso meio, fazendo grandes obras, ó Deus. E não há de ser diferente no ano de 2021, porque assim nos garante a tua palavra, Senhor, que nós iremos frutificar. E nós profetizamos, ó Deus, que a Igreja Batista Alameda frutificará para a honra e para a glória do teu santo nome. Tira do nosso meio, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Nós estamos aqui lutando, Senhor, para combater as heresias, os falsos ensinos, para combater falsos mestres, mentiras, Senhor, fofocas, tudo aquilo que não te agrada, que nós temos visto, Senhor,
acontecer na humanidade nesses dias de hoje. Senhor, nós queremos rejeitar em nome de Jesus. Aqui na Igreja Batista Alameda, Senhor, será derramado o Teu Espírito, um Espírito de unidade, um Espírito que capacitará homens e mulheres para o ensino, capacitará para a Tua obra. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar em nome de Jesus, quebrando todas as cadeias, todos os dados inflamados do maligno, lançando por terra, Senhor, toda obra contrária, em nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, especialmente nessa manhã, pela vida dos professores. Toma cada um desses professores nas Tuas mãos. Toma, Senhor, a minha vida, que estarei a partir do domingo aqui, Senhor, ministrando sobre a fé cristã. Me ajuda, me capacita também o pastor Marivaldo na transição. Usa o Teu servo ali, meu Deus, para ministrar aquelas vidas que estarão chegando a esta igreja. Abençoa, Senhor, o pastor Maurício no preparo para o batismo. Continua usando o Teu servo como o Senhor já tem usado, Senhor, nessa terra. Abençoa, Senhor, a psicóloga Vânia Isolani, Senhor, capacitando ela para instruir a respeito da saúde emocional. Neste momento de lutas, ó Deus, que temos vivido, de pandemia, usa a Tua serva como instrumento, meu Deus, nessa casa. Pedimos ao Senhor pelos seminaristas Tiago e Mateus, usa os Teus filhos para aqueles adolescentes, trazendo uma palavra profética, trazendo um ensinamento sadio, trazendo a sã doutrina no meio daqueles adolescentes, Senhor. E usa também e abençoa Marcelo Batista e toda a sua equipe, Senhor, nessa preparação para a formação de líderes. Nós te pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre nós. Eu peço também, Senhor, a bênção sobre a minha vida, sobre a vida do ministro Miguel. Abençoa o Teu servo, a esposa dele. Abençoa, Senhor, toda a equipe que está trabalhando, Senhor, na liderança dessa escola bíblica, do Centro de Educação Alameda, toda a liderança de uma forma geral. Nós te pedimos a bênção completa, Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E todos digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.